Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Maria esteja em todos os corações, queridos irmãos. Uma vez mais esclarecendo a fé, e venho por meio deste vídeo, mostrar por fatos históricos, em livros de história e em documentos arqueológicos que a Igreja Católica Apostólica Romana existia antes de Constantino. Constantino apenas oficializou e deu ao cristianismo as propriedades confiscadas de imperadores anteriores a ele, pois Constantino havia se convertido ao cristianismo. E no imperador posterior a ele oficializou definitivamente o cristianismo como religião oficial de Roma, tornando-se assim a Igreja Católica Apostólica Romana, por essa oficialização, certo? E esse imperador que oficializou o cristianismo como a religião de Roma, ele aboliu, destruiu definitivamente o culto aos outros deuses. Portanto, compartilhe, comente, siga, para que você possa ter mais informações da verdade. Amém? Como eu disse, aqui esse documento aqui é de um outro livro de história que eu não pude trazer para casa, mas eu tirei xerox, para mostrar que verdadeiramente o livro de história contém toda a história do cristianismo, certo? Não é os fatos que falam nessa plataforma. Aqui também livro de história que você pode encontrar em qualquer biblioteca pública, certo? E esse daqui também peguei na biblioteca e tirei xerox, porque são fatos e documentos da arqueologia comprovando verdadeiramente os fatos verídicos na arqueologia sobre o cristianismo primitivo, aquele cristianismo antes de Constantino, certo? E a palavra de Deus, que tem que estar de comum acordo com os fatos históricos e arqueológicos, certo? Porque eu não posso só acreditar na palavra de Deus e abandonar esses fatos históricos, certo? Ou pegar esses fatos históricos, deturpar ele para que eu possa justificar o que eu acredito da palavra de Deus. Os dois fatores têm que estar de comum acordo. Como a Bíblia tem que estar de comum desde Gênesis até o Apocalipse, tem que estar de comum acordo. Portanto, veja que realmente o que falam aqui nessas plataformas não são verídicos, mas deturpação de fatos históricos. Olha só que interessante. Nesse livro, podemos ver que antes o Império Romano acreditava em outros deuses. Aí depois veio o cristianismo. Aqui, o cristianismo não está incluído aqui, certo? Veio depois o cristianismo. O cristianismo está escrito dessa forma: o cristianismo é a doutrina religiosa fundamentada nos ensinamentos de Jesus Cristo, cuja vida narrada nos evangelhos de São Lucas, São Marcos, São João e São Mateus, os ensinamentos de Cristo, que tem por base o amor ao próximo, a igualdade entre os homens e a recompensa após a morte.
Ele não fala aqui que vai esperar a vinda de Jesus, mas após a morte. Foram divulgados pelos apóstolos, principalmente São Pedro, e convertidos como São Paulo. A pregação cristã se estendia do Oriente de Roma, e cerca de um século depois da morte de Jesus, havia centenas de igrejas no Império, apesar das perseguições e do assassinato de milhares de cristãos. O princípio da organização da igreja era simples. Havia os padres, não pastores, padres, responsáveis pelo ensinamento religioso, pelo cerimonial, até o dia de hoje, né? É assim. E os diáconos, responsáveis pela a parte administrativa. Os padres e os diáconos escolhiam os bispos. Mas essa escolha deveria ser aprovada pelos fiéis. O principal era o bispo de Roma, ou seja, o chefe era o bispo de Roma, do cristianismo. Com o tempo, esta organização tornou-se mais complexa. O bispo passaram a nomear os padres e os diáconos. E no século II, certo? Surgiram escolas para formá-los, ou seja, os estudos de formação dos padres já existiam antes de Constantino, certo? O bispo de Roma passou a ser o Papa, isso é, o chefe de toda a igreja, isso no século II. A história do cristianismo aí já vai falando sobre as perseguições, né, do cristianismo, né? Aqui Roma era perseguir o cristianismo, os cristãos, sobre todas as características, né? Porque o cristianismo era visto como maldição. E aqui está dizendo assim, ó, a primeira grande perseguição aconteceu no governo de Nero, quando centenas de cristãos foram queimados. Entretanto, a maior de todas as perseguições ocorreu no governo de Diocleciano. Diocleciano mandou destruir as igrejas e os livros sagrados, ou seja, destruir a Bíblia. Então, a partir de Diocleciano, a Bíblia deixou de existir no Império Romano, porque ele destruiu todos os livros sagrados, obrigou os cristãos a cultuarem seus deuses, os deuses pagãos, mandou assassinar milhares deles e tomou suas propriedades. Essas propriedades, aqui ó, em 313, olha lá, em 313 o imperador Constantino deu liberdade de culto aos cristãos, assinando o Edito de Milão. Por esse edito, o cristianismo passou finalmente a ser uma religião reconhecida pelo governo e não mais seria perseguido. Constantino devolveu as propriedades, lembra as propriedades lá de Diocleciano, que havia pegado os cristãos? Então, Constantino os devolveu, né, essas propriedades, proibiu o assassinato de escravos. A maioria havia adotado o cristianismo, mandou destruir várias igrejas, mandou construir várias igrejas e proibiu o trabalho no domingo, reconhecendo
como dia do Senhor. Aqui não fala de Deus pagão, tá? Do Senhor.